A Disney vai parar com a lacração. Brincadeiras à parte, o CEO da Disney, que é o Bob Iger, ele falou assim que tá na hora de silenciar um pouco do barulho que eles fazem através dos filmes, seguindo pautas progressistas, o que muita gente chama de lacração. E eu já suspeitava que isso ia acontecer, eu fiz inclusive um vídeo falando sobre isso, falando que a Marvel estava numa encruzilhada, e a encruzilhada ela ficou evidente, principalmente depois do filme da Barbie. A Barbie ela fez um filme focado nas mulheres, principalmente em mulheres feministas. Ela não teve medo de desagradar qualquer pessoa que pensasse minimamente contrariamente à pauta dela. E o filme deu muito certo, arrastou, fez mais de $1 bilhão em bilheteria. E aquilo lá, de certa forma, era um sinal para a Marvel. Por quê? Porque a Marvel, ela fez muito sucesso a princípio com quem amava os quadrinhos, quem cresceu vendo super-heróis. Esse público é majoritariamente masculino, embora existam muitas mulheres que assistam filmes de heróis hoje, mas o público é majoritariamente masculino. E a Marvel vinha cada vez mais com os filmes que era para todo mundo gostar. Então ela estava querendo fazer média com todo mundo, com mulheres, com diferentes etnias e muitas vezes até se esquecendo um pouco da história, mudando até os personagens, colocando personagens que eram brancos como negros, tal, ou seja, tentando alcançar a maior representatividade possível. E isso, aliado a uma falta de criatividade, aliado a vários filmes um atrás do outro, resultaram num fracasso recente impressionante. Quem viu Vingadores Ultimato há 5 anos atrás, fazendo a maior bilheteria da história do cinema, não imaginava que isso ia acontecer com a Disney, principalmente com os filmes da Marvel, onde esse declínio é muito evidente. Então isso logicamente está gerando um desconforto enorme dentro da Disney e o Bob Iger resolveu se pronunciar. Então ele falou, olha, a gente não vai fazer tanto, a gente vai fazer menos com menos, entendeu? Ou seja, fazer menos produções com menos dinheiro, fazer com mais foco, Focar realmente em boas histórias e bons filmes, em trazer de novo a confiança dos fãs, Porque eu mesmo gosto muito de super-heróis, gosto de filmes de super-heróis, acompanhei muito essa transição dos desenhos animados para os filmes e sempre que tinha um novo filme de super-herói, a gente tinha uma expectativa gigantesca. Agora não tem mais essa expectativa. Pelo contrário, eu vou no cinema esperando muito pouco. E mesmo assim, de vez em quando, eu consigo me surpreender negativamente, O nível caiu demais. Toda vez que eu tava vendo também um filme, tava parecendo uma propaganda política. Então a gente vai pro cinema, buscando se desconectar um pouco da realidade, de ver coisas incríveis, de ver superações heróicas, tudo. E a gente cada vez mais estava vendo ou um filme que era uma paródia, ou seja, estava indo lá no cinema ver Thor, esperando o Thor fazer e acontecer tudo, e eu descobri que o filme é uma comédia pastelona de péssima qualidade. E aliado a isso, um filme que parece uma campanha política da agenda progressista. Eu já deixei várias vezes aqui o meu posicionamento político. Eu acho extremamente importante que tenham filmes com agendas progressistas. O cinema é um lugar maravilhoso para a gente fazer isso, para a gente colocar a audiência na perspectiva de uma outra pessoa. Já falei várias vezes aqui do filme A Baleia, como nos sensibiliza em relação à posição do outro, que é obeso, que é gay, que é massacrado por ter largado a família para viver um amor com outro homem, A gente se sensibiliza ao se colocar naquela perspectiva, em ver todo o sofrimento que a gente causa ao outro simplesmente por ser intolerante. A gente tem vários filmes que fazem isso. Moonlight é um exemplo desse. Também coloca a gente numa perspectiva de um personagem negro, gay também, que sofre também com todo o preconceito, e a gente vê uma perspectiva diferente, que eventualmente pode ser a nossa. E esses filmes são ótimos. Só que a grande diferença é que nesses filmes existe verdade. Existe uma pessoa que está por trás disso, dirigindo, narrando, que de fato vivencia aquilo, tem um propósito muito bem definido com aquilo, que é totalmente diferente do que a Disney estava fazendo a maioria das vezes, que era simplesmente, olha, eu sou super progressista porque eu tô botando um ator negro e era branco. Eu sou super progressista porque eu tô fazendo isso para dar uma sinalização para a comunidade LGBT. E não é isso que ninguém quer e não é isso que ninguém precisa. A gente precisa de verdade. Isso soa fake, Isso soa como algo forçado. Isso faz com que uma parte da audiência entenda como uma lacração e que não queira mais ver o filme. Isso também não atrai o interesse
de outras audiências, simplesmente porque você fez uma sinalização por uma minoria. Não atrai. O que atrai é verdade. O que atrai é você fazer um filme igual a Barbie. A Barbie, pessoalmente, eu achei que o filme generalizou muitas coisas e muitas vezes. Você falar que, na realidade, todo homem é dominante não é verdade. O fato é o seguinte, menos de 1% da população mundial que é dominante. A grande maioria das pessoas, né, sejam homens ou mulheres, eles vivem numa posição de servir outras pessoas que têm poder. Essa é a verdade. Agora, isso faz com que não exista machismo? Não. Existe machismo sim, e existe muito. Isso para mim. Para muitas pessoas que eu conversei, muitas mulheres principalmente, elas se sentiram muito representadas. Principalmente quando o filme aborda a questão da importunação sexual. Eu tive um amigo que falou, cara, é isso que acontece comigo. Eu não posso ser eu mesmo porque eu tenho medo das pessoas me agredirem, me importunarem, né? Isso aí não tá certo. Então, você tem uma diretora que é a Greta, que ela tem um posicionamento muito claro dela e ela vai passar aquilo nos filmes dela. Não vai agradar muita gente, mas tudo bem, é o que ela pensa. E isso, de fato, faz com que uma parte da população abrace o filme e o filme dê certo. Agora, ficar fazendo média, botando personagenzinho, querendo agradar todo mundo, isso já era, entendeu? Isso aí não funciona mais. A gente vive uma sociedade hoje que todo mundo consome o que quer. As pessoas hoje têm milhões de criadores de conteúdos, né? Tem bilhões de horas de filmes, de vídeos, de seriados. Então as pessoas vão naquilo que de fato interessa a elas, que tem a ver com elas. E parece que a Disney entendeu muito bem o recado e falou assim, olha, a gente vai fazer as coisas para o nosso público. E nada impede, por exemplo, que a Disney tenha a Marvel e comuniquem mais com homens, até mulheres, mas que queiram ver aqueles gestos heróicos, casca grossice, né, porrada, tudo. E tem uma outra franquia que vai ter uma linguagem mais progressista, vai falar mais sobre feminismo, sobre transformação social. Vai ter uma outra marca, por exemplo, como é a Pixar, que ela já abraça a galera mais intelectual. Os filmes da Pixar, embora sejam desenhos, eles têm uma proposta mais inteligente mesmo, assim, sabe? O filme é uma animaçãozinha, mas ele tem uma mensagem muito profunda por trás dele, muito mais do que os filmes de herói, mas muito mais mesmo. É engraçado a gente ver isso, né? Ver como que filme de herói, muitas vezes cenas do pessoal mais sério, de luta e tal, mas como que aquilo lá muitas vezes é extremamente infantil e como que um filme da Pixar que tem uma linguagem toda mais infantilizada, às vezes tem uma mensagem muito mais profunda, né? Então é isso. Eu acho isso uma ótima sinalização, vindo do presidente, de quem manda lá na Disney. E eu espero voltar a ver filmes que valham a pena, que façam com que a gente fique empolgado quando chega um novo anúncio de um novo filme. Porque do jeito que tava, não tava dando. Do jeito que tava, realmente era melhor parar tudo e respeitar a história que foi construída com os filmes lá de trás. Vamos ver o que vem pela frente aí. A expectativa minha é alta, é boa. Vamos ver se melhora.